Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler um texto que está no livro de Lucas, capítulo 12, o verso 32, que diz assim: Não temas, ó pequeno rebanho, pois a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, nesse pequeno vídeo, eu quero falar um pouco a respeito do reino de Deus. O reino é maior do que a igreja. O reino é maior do que o céu. O reino é maior do que salvação. O reino é maior do que a cruz. Não se escandalize. Porque, na verdade, a cruz foi um instrumento de Deus, vamos assim dizer, para restaurar ao homem o reino. O reino de Deus, ele é eterno. Eterno. Desde que Deus existe, existe o reino de Deus. E às vezes nós, na nossa limitação, limitamos o reino de Deus apenas aos céus. O próprio Mateus, ele usa muito essa expressão, reino dos céus. Visto que ele era um judeu, e entre o judeu existe um cuidado muito grande ao referir-se ao nome de Deus, porque existe um mandamento que diz que não deve-se tomar o nome de Deus em vão. Então, Mateus e de tantos outros judeus, ortodoxos principalmente, cuidavam, zelavam para não falar, pronunciar o nome de Deus de qualquer forma, para evitar de estar invocando o nome de Deus em vão. Então, ele prefere a expressão reino dos céus. Já Marcos, Lucas e João usa o reino de Deus como expressão. E quando se fala em reino, o que me vem à mente é governo, domínio, poder e autoridade. Quando se fala em reino, eu já comentei que o reino de Deus ele é eterno. Se pegarmos o dia de hoje, existe uma eternidade passada. E a partir de hoje nós temos uma eternidade futura. E dentro desse contexto, eu digo para você que o reino de Deus também ele tem um passado remoto, um passado recente, ele tem um presente, ele tem um futuro próximo e um futuro permanente ou eterno, como você preferir. Eu quero falar do reino de Deus, porque às vezes a gente nos prendemos em religião, nos prendemos na igreja estabelecida, na igreja física, nos prendemos às coisas desta vida, dessa terra, e nos esquecemos que existe um reino. E houve uma época onde Deus decidiu expandir o seu reino até a terra. Ele quis que o seu reino chegasse até no planeta Terra. Ele criou o planeta Terra, criou todas as coisas, né, os mares, os rios, as plantas, as aves, o peixe, e também criou o homem. E deu ao homem o domínio, governo sobre todas as coisas. Então Deus estabeleceu o seu reino na terra e o homem era o seu representante. O primeiro homem e depois a sua descendência receberam de Deus o governo, o reino, o domínio sobre todas as coisas na face da terra. O problema é que a serpente lançou uma semente no coração do homem, prejudicando o governo do homem, mas não prejudicou o projeto e nem o plano de Deus. Então, a semente que a serpente plantou, semeou no coração do homem, prejudicou o governo do homem
prejudicou o reinado do homem, vamos assim dizer, mas não estragou, não prejudicou o projeto de Deus. Então Deus, através de Cristo, por meio da cruz, trouxe-nos não somente a salvação, perdão dos pecados, redenção, mas principalmente também a restauração do reino. Porque o projeto de Deus sempre foi que o reino dele se estendesse até a terra através do homem. E eu creio, assim como muitos creem e até cantam canções que falam desse tema de aonde você foi vencido, Deus te faz vencedor. Aonde você foi humilhado, Deus vai te exaltar. Aonde você caiu, é onde Deus vai te levantar. E aonde foi que o homem perdeu o governo? Foi na terra. Foi aqui na terra que o homem perdeu o governo para a serpente. Então eu creio que Jesus Cristo não veio trazer somente salvação, libertação e perdão. Também. Mas também veio restaurar o reino, porque o projeto dele, o propósito dele ainda permanece. Não é pelo simples fato da serpente ter prejudicado o governo do homem que está tudo perdido. Eu quero aqui gravar uma série de vídeos curtos, mas vamos falar bastante do reino, para que você entenda que há algo muito maior do que a igreja. Existe algo maior do que a religião. Existe algo maior do que a salvação. Existe um reino. E esse reino pertence a Deus. Mas aprove a Deus compartilhar o seu reino na terra, o governo na terra, com o homem. E através do homem ele decidiu que governaria a terra, reinaria na terra. A serpente semeou, plantou no coração do homem uma sementinha do mal, prejudicando o governo do homem, mas não prejudicou o projeto de Deus. Por isso que, por meio da cruz, Jesus Cristo veio restaurar também o reino. Por isso que lemos esse texto onde diz: não temas, ó pequeno rebanho, pois a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Quando fala em reino, a maioria das pessoas, inclusive eu até pouco tempo atrás, imaginávamos um reino futuro, um reino celestial. O reino está no céu e o reino é futuro. A grande maioria espera que Jesus Cristo venha e nos leve para o céu. E lá reinaremos com ele, governaremos com ele. Mas antes que isso aconteça, Deus ainda quer cumprir o seu propósito, o seu projeto original, que é, através do homem, governar a terra. Deus deu ao homem o domínio sobre todos os animais, sobre todas as feras, sobre todas as bestas, sobre tudo na face da terra. E o homem acabou perdendo esse domínio, esse governo, para a serpente. Mas Deus restaura, através de Cristo, o governo ao homem. Então, nós precisamos expandir a nossa visão. E eu entendo que o reino, ele é eterno. Na concepção divina, ele é eterno. Mas também, quando se trata de nós humanos, o governo de Deus, ele tem um passado remoto. Começou quando ele deu o governo ao homem, estabeleceu o homem na face da terra e deu a ele o governo. Nós temos um passado recente, praticamente. É quando Deus, através de Israel, através da nação, através da descendência de Abraão, quis governar a terra, estabelecer o seu reino a partir da descendência de Abraão. Não foi possível. Hoje, nós vemos que Deus estabeleceu a igreja de Cristo. É o corpo de Cristo. E Deus deseja governar a terra através da igreja.
E quando eu falo igreja, eu não falo denominação. Eu falo de todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Todos aqueles que professam fé em Cristo. Mas não é uma fé verbal. Não é uma fé da boca. É uma fé onde crê e se submete ao senhorio de Cristo. Porque Jesus não é apenas Salvador, ele é Senhor. Senhor e Salvador. Antes mesmo de qualquer coisa, nós precisamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E a partir daí, nós podemos reinar com ele. E através do Espírito Santo que ele nos deu. Então, entenda isso. O reino de Deus é muito maior do que a igreja. E através da igreja, Deus deseja estabelecer o seu reino na face da terra. Até breve, nós voltaremos.